Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para vocês. Queria falar com vocês hoje a respeito de o porquê que o Bitcoin ele é uma moeda fiduciária. Então, muitas pessoas usam até fiduciário como se fosse uma ofensa e particularmente para mim é mesmo, eu concordo com vocês. Só que muitos dos bitcoiners estão usando isso de forma incorreta, tá? Porque o que acontece é que o próprio Bitcoin ele também é uma moeda fiduciária, tá? Para poder entender isso, a gente tem que ir lá, a gente vai utilizar a definição de Mises aqui, tá? Qual que é a definição de Mises sobre uma moeda fiduciária? A moeda fiduciária ela é uma moeda que ela depende da confiança. Ela não é diferente da moeda tradicional, digamos, a moeda commodity, a moeda fiduciária ela é baseada em um acordo, ela é baseada em uma instituição, beleza? Então são duas classes de moedas bem diferentes, tá? Então, primeiro deixa eu explicar para vocês também o que é a moeda tradicional, o que é a moeda commodity, tá? A moeda commodity, ela surge da seguinte forma, baseado aqui também no teorema da regressão de Mises, tá? A moeda commodity, ela surge em um ambiente onde as pessoas estão fazendo escambo, tá? Então elas estão fazendo trocas diretas. Eu preciso de ovo, a outra pessoa precisa de leite. A gente vai lá e faz a troca diretamente o ovo pelo leite. Não há um bem intermediário, ok? Então é uma troca direta. Quando que a moeda surge? Em algum momento, a pessoa ela pode reparar ali que existe um determinado bem que a maioria das pessoas aceita nas trocas. E por que a maioria das pessoas aceita esse bem na troca? Porque ela consome aquele bem. Então, digamos, eu tenho o fulano ali que ele tem trigo e o outro ali tem leite. Aí vai lá, troca o trigo pelo leite. Aí tem um outro cara aqui que ele tem ovos, ele troca o trigo pelos ovos. Aí tem um outro cara que ele tem, sei lá, lã de ovelha e ele troca também pelo trigo. Então, uma pessoa que ela não consome trigo, ela pode olhar para o trigo e falar: pera, ao invés de eu tentar trocar os meus recursos diretamente pelo que eu preciso, eu vou primeiro arrumar alguma pessoa que tenha trigo, eu vou lá, eu vou trocar com ela, beleza? E com esse trigo, mesmo que eu não consumo ele, eu tenho uma finalidade indireta com ele, que é o quê? Trocar esse trigo pela coisa que eu realmente preciso. Então, o trigo aqui, ele agiu como um intermediário. Então, a partir daí surgem as trocas indiretas, né? Então aqui já começa a surgir a moeda, né? Então o trigo ele se torna ali um meio de troca e à medida que mais pessoas vão aderindo a isso, vão usando o trigo para poder fazer as trocas dessa forma, o trigo ele vai se tornando uma moeda commodity. E qual que é o ponto principal aqui? Por que isso não é uma moeda fiduciária? Porque isso aqui é um processo de mercado, isso aqui é uma realidade econômica, isso aqui não é um acordo, isso aqui não é uma instituição, isso aqui não é um contrato social com o Estado. Isso aqui é uma imposição econômica pela realidade econômica com a forma que as pessoas fazem as trocas, especificamente naquele local, tornou o dinheiro moeda. Isso não depende da fé das pessoas, isso não depende da crença das pessoas. É um fato econômico. As pessoas estão demandando trigo não só para consumo, mas também para troca. Mas elas demandam também para consumo e o fato delas demandarem para consumo é o que justifica outra pessoa que não demanda para consumo demandar aquele trigo para poder fazer as trocas. Então, aqui a gente tem uma fundamentação do porquê que algo está sendo utilizado nas trocas, beleza? Uma fundamentação puramente econômica. Quando a gente vai falar do dólar, por exemplo, o dólar ele é um papelzinho que o governo ele colore lá, beleza? Tem as maquinazinhas deles lá de colorir o papel. Ele colore isso e ele distribui aí. E as pessoas usam isso. E por que elas confiam
nessa moeda? Por que que elas acreditam que eu vou chegar no supermercado, vou chegar lá com esse papelzinho colorido, vou chegar lá para ele e falar: ó, cara, toma esse papel colorido aqui, eu quero aquele saco de arroz ali. Por que que as pessoas aceitam isso, né? Porque elas acreditam na instituição do Estado, beleza? Então, elas de alguma forma, mesmo que não seja voluntário, elas aceitaram esse acordo que o Estado está falando ali. Falou: ó, galera, eu vou imprimir esses papeizinhos aqui, beleza? E vocês usem isso aí nas trocas. Então, é um decreto, é um acordo, é uma instituição. E o que acontece? O Bitcoin, ele funciona da mesma forma. Eu não posso consumir um Bitcoin. Todos os Todas as coisas que chamam de consumo do Bitcoin são coisas que previamente já assumem que o Bitcoin ele já possui um valor de troca. Então, quando as pessoas falam da liberdade, da facilidade para poder transportar para outros países, da suposta soberania individual que elas têm quando elas possuem ali o Bitcoin, elas já estão assumindo previamente que tem esse valor monetário, que tem esse valor de troca. Então, essas coisas não podem ser as utilidades que fundamentam o valor de troca do Bitcoin. De onde surge o valor de troca do Bitcoin? Da instituição blockchain. E o que, é que eu quero dizer aqui com instituição? Eu estou dizendo das pessoas elas aderirem a essa rede, elas passarem a acreditar dentro dessa rede. Por mais que não tenha um Estado, por mais que não tenha necessariamente um decreto, ele funciona meio que na base de um acordo, como se fosse um acordo entre cavalheiros. Falou: ó, galera, vamos comercializar, mas aí a gente vai comercializar usando esse token aqui especificamente. Pode ser. As pessoas olham e falam: beleza, eu vou fazer isso. Então é também, de alguma forma, uma instituição. A instituição aqui eu não quero dizer necessariamente algo do Estado. O que eu quero dizer, existe um acordo, existem certas regras determinadas ali que as pessoas olharam para aquilo e falaram: não, eu quero participar disso daqui. Mas isso, na minha visão, tem um grande problema, cara. Tem um grande problema que isso não está amparado numa realidade econômica. Isso não está amparado em fundamentos econômicos. Isso está fundamentado em fundamentos políticos. É bem diferente. Uma moeda cumpre todos os requisitos econômicos e a outra moeda ela cumpre requisitos políticos. O Bitcoin ele cumpre de alguma forma esses requisitos políticos, ok? Então as pessoas, por todos os problemas que existem nesse papelzinho colorido que o Estado emite, elas buscaram um refúgio dentro dessa instituição que é a rede blockchain. Então as pessoas elas confiam na rede, confiam que o software ele está funcionando e que ele vai fazer uma contabilidade daqueles números imaginários ali dentro, daqueles números virtuais, talvez seja uma palavra melhor. Mas no final das contas é tudo baseado em acordo, em crença. As pessoas acreditam que elas vão conseguir fazer trocas através daquilo. E o que fundamenta outra pessoa acreditar nisso? É ela acreditar que os outros vão acreditar. É uma coisa meio circular. É uma coisa que para mim é muito frágil. Isso a qualquer momento, isso é um castelo de areia que a qualquer momento ele vai desmoronar. E eu acredito que a gente já começou esse processo de desmoronar esse castelo. E como que se dá esse processo? Pela natureza do Bitcoin, as pessoas elas querem comprar barato para poder vender caro. E eu não estou falando aqui de você só vender por dólar, não. Eu estou falando de, por exemplo, você utilizar o Bitcoin para você poder comprar outros bens. Você utilizar o próprio Bitcoin para poder comprar outros bens, para poder adquirir bens que que atendem necessidades no mundo real. Então, você quer pagar $1.000 em sei lá quantos bitcoins para poder pegar esses bitcoins e daqui 10 anos você comprar algo que seria equivalente a $100.000.
É isso que você quer quando você compra o Bitcoin. Por mais que você fale, não, não vou trocar por dólar, em alguma hora você vai se livrar dele. O objetivo do Bitcoin é você se livrar dele de fato, né? E você obter alguma coisa que de fato atenda uma necessidade real. Então, à medida que isso não vai se concretizando, acho que as pessoas vão perdendo a fé nessa instituição. Então, isso vai cada vez mais expulsar os especuladores até desmoronar esse castelo de areia. E eu posso estar errado sobre essa teoria, pode ser que não desmorone agora necessariamente. Eu acredito muito que deve desmoronar por agora, tá? Não sei quantos anos que vai demorar, mas eu acredito que a gente entrou nesse ciclo de desinchalamento do Bitcoin. Assim como ele teve um ciclo de subida muito forte, agora ele vai ter um ciclo de queda muito forte. É um gráfico arco-íris, né? Ele foi, subiu, subiu, subiu infinitamente, chegou num platô e agora acredito que a gente vai começar a descer. Por que eu acredito nisso? Os topos eles já não fazem tanto valor quanto faziam antes. Então, o topo de 2021 ele foi 69k. Em 2025 a gente não conseguiu bater os 138k. Então, em relação àquele topo, ele nem dobrou de valor, né? E acredito que nos próximos ciclos a gente vai ter coisas piores ainda, né? Por exemplo, no próximo ciclo, talvez ali o topo histórico ele chegar, o último foi em 126k, né? Talvez o próximo chegue em 150. Será que as pessoas vão ter. Vão continuar especulando dentro dessa moeda quando elas verem os retornos sendo decrescentes, como o capital é, né? A lei dos retornos marginais decrescentes se fazendo valer dentro do Bitcoin, por mais que ele não seja capital, tá? O Bitcoin ele não gera frutos, então não tem como ele ser capital. Mas, enfim, eu falei tudo isso, cara, para poder tentar trazer aqui para vocês a ideia de que, cara, não o Bitcoin ele não é tão diferente assim do dólar. Ele não é tão diferente assim de outras moedas fiduciárias. Ele tem sim características diferentes, certo? Ele não é inflacionário, ele é deflacionário, né? É o contrário. Então, ele tem algumas características diferentes sim, mas no núcleo da ideia, quem acredita no Bitcoin está muito mais próximo de um estatista que acredita na moeda como uma instituição, inclusive tem os caras eles acreditam que a moeda ela surge do Estado. Por exemplo, eles não acreditam nessa moeda commodity que eu falei com vocês. Eles acreditam que a moeda ela é necessariamente uma instituição do Estado, então, como se a moeda surgisse do Estado. Então, os bitcoinheiros, apesar deles terem um discurso ali mais próximo dos libertários e tal, a teoria deles, na verdade, está muito mais próxima de um estatismo do que de fato de uma escola austríaca de economia, ok? Então, acho que é importante trazer essas reflexões, acho que é importante pensar sobre isso. Acho que pelas características fundamentais do Bitcoin, por ele ser baseado em crença, né? Então acaba que vira uma coisa muito parecida com uma religião mesmo, sabe? As pessoas ficam ofendidas por falar essas coisas, assim, é complicado falar desse assunto. Mas esse é o meu ponto de vista, isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você tem algum argumento para poder me refutar. Se inscreve no canal se quiser ver mais vídeos como esse. É isso aí, galera. Valeu, obrigado pela audiência. Falou.